Amém, irmãos? Quantos estão cheios aqui do poder de Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje é um dia especial, né? Você sabe por que hoje é especial? Porque hoje é comemorado um dia muito importante para nós. Amém? Eu sei que os irmãos têm desejado uma a outra aí, já me desejaram Feliz Páscoa. Isso é muito bom. Mas você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: Feliz dia da ressurreição. Amém, irmãos? Porque nós estamos no domingo. E o que aconteceu no domingo? Ele ressuscitou. Amém? Isso é maravilhoso demais para nós. Porque se ele não houvesse ressuscitado, nós teríamos sido perdoados. Mas eu te garanto que a gente não poderia ter a vida que nós temos hoje. A nova aliança não teria sido inaugurada. Você não teria sido justificado. Porque tudo isso aconteceu por causa da ressurreição. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Isso é importante falar para os irmãos. Eu nem tenho muito tempo, tenho que correr aqui, que hoje tem ceia também. Porque a ceia fala da Páscoa. Amém? E como eu sempre falo aqui para os irmãos, algo aqui, a maneira de olhar para a palavra e encontrar Cristo, certo? Eu sempre falo, a maneira de você ler a palavra corretamente é quando você procura Cristo, porque tudo foi escrito por causa dele, para você encontrar ele. Não é nem para você se encontrar, é para você encontrar ele. Depois que você encontra ele, você se encontra. Amém, irmãos? Por quê? Porque você está em Cristo. Amém? E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, eu já li aqui para os irmãos, em outras ministrações, fala o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ela é um desenho, um rabisco, é uma ilustração de algo real, mas ainda não é a realidade. Quantos estão entendendo isso aqui? Está na Bíblia. É apenas sombra daquilo que haveria de vir posteriormente. E aí, como você sabe, tudo, eu digo que você sabe porque eu já ministrei várias vezes aqui. Mas se você está me escutando pela primeira vez, tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento foi para falar de quem, irmãos? De quem? Jesus. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi para falar de Cristo. Então, quando você lê lá no Antigo Testamento procurando achar outra coisa, você vai estar distorcendo o sentido real. Amém? E eu até já citei aqui para você o episódio em que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte para orar. E quando eles estão lá em cima, isso está lá em Lucas capítulo 9. E quando eles estão lá em cima, acontece algo. É o monte da transfiguração, onde Jesus começa a brilhar. O que é que acontece? A Bíblia diz que aparecem dois varões. Quem são esses dois varões que apareceu lá? Moisés e Elias. Olha só. E se você não sabe, estou falando para quem não sabe aqui, Moisés representa
o Pentateuco, a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, ok? E Elias representa os profetas. Então você entende comigo que eu posso até dizer que quem apareceu lá para Jesus e para os 3 discípulos lá em cima daquele monte foi todo o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Representando todo o Antigo Testamento. E o que é que eu quero chamar a sua atenção nesse momento? Lucas capítulo 9, versículo 30 diz que eis que 2 varões falavam, varões aqui é porque é na linguagem bíblica, vem mais 2 homens. Falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam. O que é que eles vieram falar, irmãos? O que é que eles vieram falar? Falavam o quê? Falavam a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você está entendendo aqui ou não, irmão? Você está distraído? Está tendo um movimento assim, eu estou vendo as cabeças. Olha para cá que é difícil aqui, para quem não conhece. Você vai ficar, rapaz, não entendi nada que o pastor pregou. Tem que prestar atenção. Amém? Não você vai perder. Glória a Deus. Até eu perco. Então, falava da sua partida. Partida de quem? De Jesus. Eles vieram para falar a respeito da partida. E o texto diz: tudo que ele estava para cumprir em Jerusalém. O que é que Jesus estava para cumprir em Jerusalém, irmãos? Ser morto. Amém, irmãos? E ressuscitar ao 3º dia. O que é que ele estava para cumprir? Diga, a Páscoa. Olha só, aqui afunilou mais ainda. Eu posso até dizer para você que principalmente, tudo que está escrito, o objetivo de tudo que está escrito é para falar de um único fato, em que Cristo, o Deus encarnado, haveria de morrer e ao 3º dia ressuscitar. Então tudo que Moisés escreveu, toda a revelação que Moisés teve, tudo que foi escrito a respeito da vida dos profetas, foi para falar daquilo que ele haveria de cumprir. Porque Jesus veio com um propósito. Ele veio com um propósito para cumprir, morrer no meu e no seu lugar. Você está entendendo isso, amém, irmão? Então tudo apontava para aquilo que Jesus veio fazer. E aí, quando nesse instante aqui na apresentação do Vidarte, foi contado um pouco aqui da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Para quem não sabe, porque tem gente que não sabe até hoje que é Páscoa. Comemora a Páscoa. Talvez tem gente ainda pensando que o ovo da Páscoa tem tudo a ver com ovo de chocolate. É coelho, né? Coelho, é verdade. É tudo a ver com comércio, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, veja bem, irmãos. Não tem nada a ver. A verdadeira Páscoa tem a ver com aquilo que Cristo haveria de cumprir. E aí lá em Êxodo, capítulo 12, já foi falado aqui, está lá sobre a Páscoa. O que é que significa? Por que o nome Páscoa? Porque fala de uma passagem. Passagem de quem? Do anjo. Que naquela época, naquele episódio chamado de anjo destruidor, ele haveria de passar sobre todas as casas que estavam no Egito, mas a casa que tivesse feito o que, irmãos? Pegado um cordeiro perfeito, imolado ele, levado para a família, comer dentro de casa, pegado o sangue e passado o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo destruidor passasse, aquela família
seria preservada. Você está entendendo, amém, irmãos? Seria preservada. Olha só, irmãos, talvez você passou a vida inteira pensando que o sangue foi aplicado na sua vida para te livrar, para te proteger do diabo. Mas se eu te disser que não foi, olha, olhando para esse texto, na verdade, você foi livre da ira de Deus. Você foi guardado da ira de Deus que haveria de vir sobre os homens. E como eu li no começo, isso aqui é só uma sombra. Essa Páscoa aqui é uma sombra. É uma ilustração daquilo que haveria de acontecer. A verdadeira Páscoa aconteceu há 2000 anos atrás, por assim dizer, quando Cristo foi imolado, o Cordeiro de Deus foi imolado lá naquele monte chamado Gólgota. Naquele dia era o cumprimento do que foi ilustrado lá em Êxodo capítulo 12. Agora, eu e você hoje estamos debaixo disso. Por quê? Porque aquele povo que foi preservado por causa do sangue representa eu e você. Por isso você precisa entender o poder que o sangue tem na sua vida. O poder de te livrar da morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas sexta-feira já passou. Eu quero te falar hoje da ressurreição. Não tem tempo de falar da ressurreição. Veja bem. Hoje é domingo. Domingo de ressurreição. E eu quero mostrar para você algo, porque tem muitas coisas contidas naquilo que foi mais importante em toda a história. O que é que foi mais importante em toda a história? Qual foi o ato mais importante? Olha, que eu já falei para você, já mostrei para você aqui, que todo o Antigo Testamento foi escrito para falar de um ato. Aquilo que Jesus haveria de cumprir lá na cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, existem muitas coisas contidas nisso, que hoje a gente estamos inseridos, mas por falta de conhecimento não usufruímos. Você está entendendo, amém, irmãos? E aí, como eu estava falando para você, você tem que procurar Cristo em tudo. Tudo tem que passar por Cristo. Amém? Tudo tem que passar pelo que Ele fez. Morreu e ressuscitou. Você tem que encontrar isso. Vai para o Antigo Testamento, você vai ver Jesus sendo crucificado várias vezes. Agora eu preciso ter revelação, olhos abertos para poder enxergar Cristo nas páginas da Bíblia. Amém? Então, por que isso? Por que isso é importante? Porque se eu pego um versículo escrito, sabe? E esse versículo eu aplico para homens, ou para mim, mas na verdade ele falou para Cristo. Quando chega uma hora você não vai encontrar o verdadeiro sentido, porque na verdade tudo foi escrito para quê, irmãos? Para falar de Cristo. E aí, ao falar de Cristo e você encontrar Cristo, aí você pode colocar essa realidade para a sua vida. E aí eu vou ler com você agora Provérbios capítulo 18, versículo 21. Aleluia. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do seu fruto. Quantos aqui já tinham visto esse versículo? Amém? Diga comigo: a morte
e a vida estão no poder da língua. Perceba, se você pegar esse versículo aqui e colocar diretamente para a sua vida, você vai dizer para as pessoas: ó, toma cuidado, viu? Toma cuidado com aquilo que você fala, porque você pode morrer ou ter vida baseado naquilo que você vai falar. Não é essa a interpretação da maioria das pessoas? Sim ou não? Se você utiliza esse versículo para você, colocando você como se estivesse falando ao seu respeito, você vai falar para o outro: ei, cuidado, hein? Cuidado com o que tu fala, porque dependendo do que tu falar, pode gerar morte ou vida. E aí sabe o que é que vai acontecer? Você não vai edificar a pessoa, você vai colocar medo nela. Agora a pessoa está com medo. Vixe, tem que ter cuidado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Salomão aqui, ele falou primeiro morte ou primeiro vida? Bota o versículo aí. Ele falou primeiro morte ou vida, irmão? Morte. Devia começar falando vida, né? Vida e morte, porque na verdade tudo começa com a vida, a morte só vem depois, sim ou não? Mas aqui ele inverteu. Ele não começou com vida, aqui ele inverteu, aqui ele começou com morte. Morte e vida. Como então que eu passo isso aqui pelo que Cristo fez, irmãos? Como que eu faço isso? Como que eu posso passar baseado em Cristo? Primeiro, ele morreu na cruz. Depois ele ressuscitou dos mortos. Morte e vida. Você está entendendo? Tá não. Está entendendo? Porque até esse versículo aqui que você pensava que estava falando ao seu respeito, não é ao seu respeito, está falando a respeito de Cristo, daquilo que ele haveria de fazer. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Morte e vida estão no poder da língua. Não está falando da sua morte, não está falando primeiramente da sua vida, está falando daquilo que Cristo fez. Amém, irmãos? É tanto que se você for ler o versículo 22, o próximo versículo, fala: aquele que acha uma esposa, não é assim? Por quê? Porque ele está falando disso mesmo, irmão. Nós somos a esposa dele, a noiva, com a qual ele veio se casar. Aí você percebe que quando esse versículo é trazido para uma realidade em Cristo, ele se torna muito maior, muito mais poderoso. O que é que Deus quer falar então com esse versículo, passando por Cristo? Simples. Ele está querendo dizer que tudo que Jesus concluiu na sua morte e na sua ressurreição estão prontos para ser liberados por aquilo que você fala. Você não entendeu? Vou repetir. O que é então que ele está querendo dizer com você? Morte e vida está no poder da língua. Ele está dizendo para você: olha, a morte não é sua, a morte é dele. Morte e vida. Ele está querendo dizer: tudo que contém, tudo que foi concluído com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, já está pronto para ser liberado quando você fala, quando você determina. Ou seja, todo o poder da obra consumada pode ser liberado quando você fala. Qual que é o poder da obra consumada? Todo o poder que houve na morte dele e na ressurreição dele. Melhorou agora esse versículo, irmão? Trouxe uma amplitude muito maior. E o que foi que ele
conquistou na morte e na vida, muitas coisas, e muitas coisas que você busca. E isso pode ser liberado quando você fala: eu sou saudável, eu sou justiça de Deus, eu sou próspero, eu sou abençoado. Você libera o que Ele consumou como? Falando. O poder está na sua língua. Tudo passa pela morte e ressurreição. Morte e vida dele. Você está entendendo, amém, irmão? 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos e para os que vivem. Olha, morte e vida, sempre na mesma sequência, porque fala dele. Não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Me ajuda aí, irmão, vocês. Se tiver aqui é só ler, ó. Morreu e ressuscitou. Aí você vai ver que lá em Romanos 5 diz que ele morreu pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, só a morte de Jesus eu era perdoado, mas com a ressurreição eu sou justificado. Eu sou justo. Aí no versículo 16 continua, versículo 16, ele continua e diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Fala para o irmão aí, diga: a ninguém. Daqui por diante, fala para ele: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Aí continua: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que é conhecer alguém segundo a carne? O que é considerar alguém segundo a carne? Você lembra que quando Jesus falou com Nicodemos, o que é que ele disse para Nicodemos? Olha, Nicodemos, aquele que é nascido da carne é, e aquele que é nascido do Espírito é. Por isso que te importa que você nasça de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, pastor, uma vez que você nasceu de novo, irmão, sabe o que acontece? Sabe o que é que Jesus está dizendo para Nicodemos? Uma vez que você nasceu de novo, o que você era antes morreu. Morreu. Ou seja, você não é mais a pessoa que a sua mãe e seu pai gerou. Você está entendendo, amém, irmão? Porque essa pessoa que a sua mãe e seu pai gerou, Jesus, para Deus não existe mais. Ela morreu. Diga comigo: o que a minha mãe gerou, não, fala com convicção, diga: o que minha mãe gerou, diga: morreu. O que Cristo gerou, diga bem forte, diga: vive. Vive, você tem uma nova vida. Você pode dizer, diga assim: agora eu sou uma nova criação. É isso que você é, irmãos. Aí no versículo continua, aí no versículo 17 ele diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observa que ele não está dizendo que alguém que parou de errar, ou alguém que acerta muito é nova criação. Não. Qual é a condição aqui para ser nova criação? Está nesse versículo, acabamos de ler. Aquele que está em nova criação. Então não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver se você é o melhor dos melhores, o mais santo, aquele que anda mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que, irmão? Tem a ver aonde você foi colocado.
Se você foi colocado em Cristo, você pode dizer: eu sou nova criação. Amém? Então diga: aonde eu fui colocado é o que determina quem eu sou. Pronto. Todos nós estávamos em Adão. E o que acontece, irmão? Deus aniquila na cruz a sua velha vida e te dá uma nova natureza, uma nova vida, e depois coloca o Espírito de Cristo em você. Isso não é maravilhoso, irmão? E aí, para continuar aqui, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para quê? Para quê? Diga forte, nele, diga, para quê? Nele. É nele que você é feito justiça de Deus. Tem a ver com ele, é nele. Se você está nele, você é justo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. Foi tirado de você uma velha vida que estava condenado e foi dado para você uma nova vida. Aí você não se identifica com o que foi escrito lá atrás, porque estava falando a respeito de Cristo. Mas você se identifica com Cristo, porque quando Ele morreu, você morreu também com Ele. E quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Ele. Amém, irmãos? Lá em Colossenses, lá no capítulo 1, versículo 15, fala que Jesus, Ele é o primogênito da criação. Lá no verso 17, hoje o irmão estava conversando comigo, ele citou isso aqui. Lá no verso 17, na verdade uma música que ele estava cantando, que era cantado no capítulo 1 de Colossenses. Bonita a música. E lá no versículo 15 fala que ele era o primogênito da criação. E no versículo 17 diz que ele era o primogênito dentre os mortos. Olha só. Primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos? O que é que significa? Significa que Jesus é o primeiro de uma nova espécie. Você entendeu? Entendeu não? Vou explicar melhor. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Não já tinha outros que já haviam morrido? Sim ou não? Mas ele está dizendo que é o primogênito entre os mortos. Mas todos morreram, mas nenhum morreu e ressuscitou para uma nova vida. Você está entendendo? Inaugurando uma nova espécie. Por que ele é o primogênito da criação? Porque ele foi o primeiro a nascer de novo. Ele foi só o primeiro. Ele foi só o primeiro. Ele foi só o primeiro a morrer dentre os mortos. Ele era o primogênito. Mas depois eu e você também morremos com ele. Ele foi só o primeiro a ressurgir. Mas depois eu e você também ressurgimos com ele. Ressuscitamos com ele. E também estamos numa nova vida com ele. Amém, irmãos? Jesus agora ressuscitou e inaugurou uma nova espécie. E ele se torna um modelo de humanidade, um novo modelo, superior à passada. Porque se você for ler, lá em Romanos, Paulo fala de um primeiro Adão e um segundo Adão, apontando justamente, teve uma primeira criação, Deus começou tudo de novo, Deus teve outro Adão, chamado Jesus Cristo. Amém? Então em Adão você herdou o pecado, mas em Cristo você herdou a vida eterna e a justiça.
Você se reclama e diz: por que eu sou pecador? Se foi Adão que pecou lá no Éden. Não te preocupa com isso. Deus já resolveu o problema. Ele colocou o novo Adão. E hoje você pode dizer: não fui eu que pratiquei a justiça, mas eu herdei a justiça dele. Não fui eu que pratiquei a santidade, mas eu sou santo porque ele é santo. E assim como ele é, eu sou. Você está entendendo, irmão? É simples assim o evangelho. É simples assim. Então você percebe claramente que essa nova espécie, começando por Jesus, ela é superior à antiga. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito o que, irmãos? Alma vivente. O último, Adão, porém, espírito vivificante. Tem uma diferença aqui, irmão. Adão foi feito para viver e usufruir da vida. Essa nova espécie foi feita para usufruir da vida, mas também foi feito para produzir vida. Você está entendendo, amém, irmão? Por quê? Porque eu não nasci só para comprar carro, casa e viver bem. Não, irmão, você não nasceu só para isso apenas. Você nasceu de novo para produzir a vida de Deus que está dentro de você. Por isso que toda a vida, agora que você for procurar na palavra e você encontrar alguém nascendo de novo, você vai ver sempre o contexto de alguém que recebe algo para distribuir para mais outras pessoas. Assim como a mulher samaritana, que dentro dela ela tinha sede, mas dentro dela foi colocada uma fonte que ia jorrar agora, porque ela saiu da condição de sedenta para a condição de saciadora. Porque ela agora, depois que ela recebe a Cristo, ela tem uma nova natureza superior que ela tinha. Ela não é mais alma vivente como Adão, agora ela é espírito vivificante. Ela não só vive, ela vivifica quem está morto. Por isso que você é cheio da vida de Deus, e onde você chega tem vida. Por isso que nós somos a igreja vida, e onde a gente vai passando, a gente vai espalhando a vida de Deus. E nós vamos espalhar a vida de Deus por esse bairro, por essa cidade e por essa nação, até Jesus voltar. Porque nós somos cheios da vida de Deus. Amém, irmãos? O que é que você precisa entender? É que a morte de Cristo foi a morte de todos nós. A morte dele foi a nossa morte. Ele não morreu sozinho, irmão, mas também ele não ressuscitou sozinho. Amém? Estou falando de ressurreição porque hoje é o dia da ressurreição. Aleluia, é o dia que nós comemoramos isso. A cruz de Cristo não foi o final dele. Essa é a mensagem que eu estou passando para você. A cruz não foi o final dele, foi a multiplicação dele. Aqui mesmo, estou olhando para vários Cristos. Que é isso, pastor? É, ele mesmo disse: assim como ele é, você é nesse mundo. Você é como ele é. Você tem o que ele tem, porque você está nele e ele está em você, e a vida de Deus corre dentro de você. Então tudo que ele tem pertence a você. Tudo que ele conquistou na sua morte e na sua ressurreição está liberado já para você. Como que você manifesta isso hoje? Falando. Está no poder da língua. Amém, irmãos? Falando. Hoje tem um poder aqui. Nós vamos ministrar esse poder hoje aqui. Vamos orar já agora mesmo, na ceia. Existe um poder, irmãos, existe um poder na ressurreição. Quando você ministra aquilo que está inserido na ressurreição, o que Cristo conquistou, irmãos, você usufrui de tudo que está liberado.
Não sei por que você ainda está precisando, se você já tem. Amém? Usufrua disso hoje. Você faz parte de uma nova espécie. Você chegou aqui enfermo hoje, doente. Você vai sair daqui sarado, curado, porque isso é da velha, você está na nova. No seu corpo há o poder da ressurreição. Amém? Aleluia. Eu não sei se você já percebeu, mas eu estou mostrando para você o princípio da manifestação de todas essas coisas. Existe um princípio. Você já tem, mas porque você não usa esse princípio, você não se apropria. E aí rapidamente vamos passar algo por Cristo. Está lá em Gênesis, a criação por Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você vai ver que tudo fala dele. Pode procurar, irmão. Tudo fala dele. Tem coisa que eu nem entendo ainda, mas eu fico olhando, e uma hora eu vou entender, mas eu sei que fala dele. Uma hora ou outra eu encontro, como um quebra-cabeça que vai se encaixando. Amém, irmão? Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era o que, irmão? Porém a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Isso aqui para Deus criar, o princípio da criação, da antiga criação. Tem coisa que parece nem nada a ver Deus dizer, né? A terra era sem forma e vazia. Mas se for lá para a nova criação, diz o que a respeito de Cristo? Que ele se esvaziou, tomando o que? Forma de homem. Ali estava sendo formado a nova criação. Na primeira diz que a terra era sem forma e vazia. Agora Cristo, ele se esvaziou tomando forma. Não sei se você acha que está falando dele, mas vamos lá. Não é isso que eu estou focado agora com você. E havia trevas sobre a face do abismo, também houve trevas sobre o sacrifício de Cristo. E o Espírito pairava sobre as faces das águas. Bem aqui que eu quero falar com você. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Olha só, disse Deus: haja luz. Esse haja aqui, ele poderia também ser traduzido por a mesma palavra que quando Deus fala para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Olha para cá, irmão. Diga que o eu sou te enviou. É a mesma palavra. Então talvez não ficaria, não dava para compreender muito. Talvez você não compreenderia dizendo assim: eu sou luz. E houve luz. Você está entendendo? Mas é a mesma palavra aqui. É Deus falando. E olha, presta atenção, irmão. Essa luz aqui que eu estou falando aqui, não fica pensando que é o sol e as estrelas não, porque isso foi criado lá para o terceiro, quarto dia. Foi criado depois. Ele está dizendo: haja luz. Agora, que haja luz é essa, irmão? Quando eu falar de luz aqui, não fica pensando numa lâmpada dessa não, que acende não, irmão. Mas quando alguém tem uma ideia, o símbolozinho se coloca uma luz, né? Houve luz. Já viu isso? Porque estou falando isso para você entender o que é que está escrito aqui. Houve luz. Ou seja, é como se Deus fosse nesse momento iluminado para fazer algo. Ele chamou a existência da luz. E houve luz. E depois que houve a luz, ele olhou para a luz e disse: isso é bom. Uau! O que é isso, irmãos? O que é que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eu acredito que essa luz aqui é Cristo.
que Ele chamou a existência. Por isso que Ele é o começo de toda a criação. E tudo só pode ser feito por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Antes, é como se o próprio Deus, para criar alguma coisa, precisasse ser iluminado antes. Sim, mas Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Mas aqui Ele está querendo mostrar para você um princípio, em que Ele viu algo antes. Ele foi iluminado, Ele viu algo, e depois que Ele viu, Ele disse: isso é bom. E depois que Ele viu que isso é bom, Ele disse: haja firmamento, haja isso, haja aquilo. Você está entendendo? Porque agora Ele viu. Então, para Deus, quando houve luz, é como se para Ele a terra já existisse. Já existia, porque Ele já tinha visto. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Então, quando Ele viu, é por isso que você vai ver várias vezes na passagem, às vezes você não entende, quando fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É porque Deus já tinha sido iluminado por Cristo. Ele já tinha visto o homem perfeito, o padrão perfeito, o Filho de Deus. Ele disse: é isso que eu quero, ser multiplicado. Ah, pastor, parece que não deu certo com Adão. Aí, o plano de Deus, o segundo Adão, o homem perfeito, o modelo perfeito, que Ele quer que eu e você seja Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo isso? Amém, irmão? Ou está sendo pesado demais para você? Difícil demais? Depois a gente repete. Amém? Então, nós nascemos de novo. Nós somos colocados em Cristo. Agora, só porque eu fui colocado em Cristo, eu já tenho as bênçãos, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde. Amém, irmãos? Sim ou não? E por que eu não estou usufruindo disso? Por que eu não usufruo disso no natural? Na prática aqui? Porque é o mesmo processo, irmãos. Eu preciso ser iluminado para poder enxergar o que já é meu, receber no Espírito o que já é meu, e falar depois o que eu já tenho. Deus mesmo deu esse princípio. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmão? Você precisa enxergar o que já é seu, receber no Espírito o que já é seu. Depois você fala, libera o que já é seu. Agora, pastor, eu falo, mas não está acontecendo. Ei, falar sem enxergar também não faz sentido. Se você só falar porque eu estou mandando você falar, diga isso. Diga: eu sou próspero. Diga: eu sou saudável. Sabe qual é a diferença que vai fazer para você? Nenhuma. Porque isso não é o processo. Isso não está dentro do princípio que Deus determinou. Primeiro você recebe dentro. Primeiro você é iluminado. Você viu. Você enxergou. Você recebeu uma imagem. Depois você creu naquilo que foi ministrado no seu espírito. Uma vez que você creu, já está dentro de você. A boca fala do que o coração está cheio. Aí você manifesta isso falando. Mas primeiro você tem que enxergar. Você está entendendo, amém, irmão? Isso é para você usar hoje na nova aliança. Na velha não tinha isso. Na velha você nunca viu ninguém crendo com o coração e confessando com a boca. Não é assim que você recebe a salvação? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes, ou seja, você tem que ter dentro. Primeiro você creu. Aonde? No coração, no seu espírito. Já é uma verdade dentro de você. Você já foi iluminado com essa verdade.
depois você manifesta falando. Acabou. Então tudo que eu recebo no Espírito precisa ser falado. Fala para o irmão do seu lado, diga: tudo que você recebe no Espírito precisa ser falado. Então, irmãos, por isso que a nossa busca é por iluminação, é por revelação. É por isso que Paulo nunca orou para você ser abençoado. Paulo sempre orou para que os olhos do seu coração fossem abertos, para você compreender tudo aquilo que já era seu. Como que é isso, pastor? Como que é isso, ser iluminado? Como é que é essa verdade que está dentro de mim? Eu sei porque eu sei, agora eu só manifesto. Irmão, é do mesmo jeito da salvação. Simples. Mas não estou vendo. Mas está dentro de você? Então já existe. Já é verdade. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, já existia tudo. Porque agora ele já tinha sido iluminado. Tudo já tinha sido, agora ele só determinou, mas já existia para Deus. Então, quando está dentro de você, quando você já recebeu a iluminação, a revelação da parte de Deus, da palavra de Deus ao seu respeito, já existe. E você crê nisso. É a fé. Por isso que é tudo pela fé, porque você crê, já existe. Eu não estou vendo, não precisa ver. Não é pela vista, é por visão. A visão que Deus já te deu. Você está entendendo? Essa é a verdade. Quem aqui pode provar que é salvo naturalmente? Tem alguém aqui que pode provar? Pastor, eu consigo provar que eu sou salvo de forma natural. Alguém pode provar isso aqui para mim? Ninguém pode provar? E o que é que prova que você é salvo? Diga: a fé. E o que é que prova que você tem aquilo que Deus te mostrou? O que é que prova que você já tem aquilo que Deus te mostrou? A fé. Do mesmo jeito. Você já tem, irmão. Já existe. Espiritualmente já existe. Ah, pastor, estou confessando, mas não acontece nada. Não adianta, irmão. Não adianta botar para fora o que não está dentro. Você está entendendo? Não adianta. Confissão não é trazer para dentro, irmão. Confissão é liberar o que está dentro. Você libera o que já está dentro. Isso é confissão. Então tem confissão que a gente faz aqui e você repete. Mas para você não é confissão. Para outro é confissão. Está todo mundo falando. Mas para um é e para o outro não é. Por quê? Porque alguém está liberando o que já está dentro dele. Outro está falando da boca para fora. Porque o outro está mandando repetir. Mas quando você confessa algo que já foi colocado dentro de você, está dentro e você tomou posse, e você disse: isso é meu, eu creio, eu me vejo assim. O Senhor me disse que eu sou assim, então eu sou assim. Você começa a viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você vê. E aí você fala e torna a existência no natural. Amém, irmãos? Lá em Marcos capítulo 11, estou já encerrando, que hoje teve muita programação. Marcos 11, 23. Olha só, irmão. Fala que isso aqui é um princípio para você entender do que é que eu estou falando. Eu afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança no mar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser lançado. Sim ou não? Porque o que? Eu abri a boca e falei. Mas o que acontece, irmão? Eu não duvidei no meu coração, mas eu criei. No versículo 24, presta atenção nisso aqui. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberão. É isso, irmão? Crede que
Diga mais forte, crê de quê? Então, hoje você vai orar já já. Tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. Porque já existe. Já aconteceu. Se você já foi iluminado, Ele já te deu a palavra. Já tem. Já é seu. Viva como se já tivesse. Isso é fé, irmão. Fé não é crer no que Deus vai fazer. Fé é crer no que Deus já fez. E o que é que Ele fez? Ele morreu na cruz e ressuscitou para te dar vitória, para te fazer santo, abençoado, próspero, rico, milionário, cheio de filhos, um bom casamento. O que é que você quer? Ele já te deu há 2000 anos atrás. Creia que já recebeu. Fé não é aquilo que Deus vai fazer. Fé é acreditar naquilo que Ele já fez. Fala para o irmão que está do seu lado, diga, foi liberado. Já foi liberado. Provérbios 23:7 diz, assim como o homem se imagina. Olha só, irmão, assim como o homem se imagina, assim ele é. Como é que você está se imaginando? Coitado que sofre, que tem dor aqui, dor acolá, que tem tantas vontades, mas pensa que não vai alcançar nenhuma, queria tanto fazer tantas coisas, mas acha que não pode. Ei, muda essa imagem, deixa o Espírito Santo mudar a imagem dentro de você. Hoje Ele quer iluminar o seu coração para ver a verdade que Ele conquistou na sua morte e na sua ressurreição. Então, assim como o homem se imagina, diz Provérbio, assim ele é. Comece a se ver hoje como filho de Deus. Você é filho abençoado, próspero. Não iremos aceitar menos do que isso, irmão. Nós temos a palavra do Evangelho. Não adianta eu vir aqui todo domingo pregar isso e não entrar no seu coração. Vamos começar a viver essa verdade. Você já tem. Deixa iluminar seu coração hoje e começa a viver em novidade de vida. Começa a experimentar da nova aliança, assim como ela é. Você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão testemunhar de você. O que é que acontece em você? O que é que tem acontecido na tua casa que você mudou? Você era crente faz tempo, mas de repente tua vida mudou. Aí você vai dizer, eu fui iluminado com a verdade. A verdade do Evangelho, agora eu sei quem eu sou. Eu sei agora que eu não sou mais só alma vivente. Eu sou espírito vivificante. Então eu também tenho para dar, vem e recebe. Aí você compartilha o que você tem com o outro, e outro é abençoado, o vizinho é abençoado, o da direita e o da esquerda é abençoado, na escola é abençoado, todo mundo é abençoado, só porque você está perto. Espírito vivificante. Amém, irmãos? Senhor, me cura. Não, irmão. Não é mais isso, é Senhor, mostra a realidade de quem eu sou. Acabou, me cura. Mostra quem eu sou. Eu sou saudável, porque assim como tu é, eu sou. Amém, irmão? Pede isso para Ele hoje. Pede para isso. Ele vai te mostrar você. Ele vai dar uma imagem de você. Você vai se olhar você sem dor. E quando você se olhar sem dor, do jeito que você imagina, Ele vai dizer assim, ó, é assim que eu te imagino. É assim que eu te vejo. Eu não sei porque tu te vê diferente. É assim que eu te vejo. Assim como eu sou. Amém, irmão? Não sei se eu já contei aqui, mas uma vez escutei um testemunho de uma mulher que ela foi ao médico e recebeu o diagnóstico que estava com um nódulo no seio, um câncer. E aí ela pegou e ficou assim surpresa, como? Mas
o Espírito iluminou ela. E ela parou e disse: mas vem cá, Jesus tem nódulo no seio? Não, não tem nódulo no seio. Mas assim como Ele é, eu sou. Então eu não tenho também. É assim que eu me imagino. Eu não me imagino com nódulo no seio. Depois de um tempo voltou lá, médico, quero fazer, não, mas eu quero fazer tudo de novo, os exames aí, por favor. Eu recebi aqui uma iluminação do Senhor e disse que eu não sou assim, eu sou como Ele é. Tudo bem, fez os exames. E o médico ficou surpreso, porque não tinha mais nada. Assim como Ele é, eu sou. Você também é. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu vou parar hoje aqui, porque Ele vai iluminar muitos corações. Já tem feito. Na verdade, tem muita gente aqui que não está esperando nem a gente orar no final para receber. Já tem gente aqui sendo curadas, recebendo algo especial da parte de Deus, só porque já começou a ser iluminado o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos. O trabalho de Jesus e o trabalho de Deus Pai já encerrou. Ele terminou o trabalho, ele se assentou, está lá, um sentado e o outro à destra, diz a palavra. Está encerrado. Só tem um que trabalha até hoje, o Espírito Santo. Esse continua trabalhando. Para quê? Ele veio para te convencer e para te revelar aquilo que você já tem. Hoje Ele está trabalhando aqui no seu coração. Ele quer revelar para você a obra que Deus Pai e Deus Filho já concluiu. Lá em... Fique em pé comigo, onde você está. Eu vou rapidinho aqui. Passei um pouco do horário, mas o Espírito Santo que não se despeça. Fique ligado aí, conectado com o Espírito Santo, que Ele está convencendo ainda você. Ele está trazendo a verdade no seu coração. O Espírito agora começa a iluminar você com a verdade de quem você é, daquilo que você já tem. E você agora só vai, depois que você foi iluminado, enxergar isso dentro de você, já existe. Você vai trazer a existência, falando. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já ouviu alguém falar para você, né? Ninguém sabe o que Deus tem para a tua vida. Você sabe, porque até hoje o Espírito trabalha. Ele trabalha para quê? Para te revelar. No versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, então você entende aqui que o homem natural não vê, mas o Espírito revela. Amém? E no versículo 12 ele continua e diz: ora,
Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Já foi dado para você, irmão. Você já tem. Deixa o Espírito te revelar hoje. Hoje Ele quer fazer você saber o que Ele tem para você. Hoje Ele quer que você tome posse disso. O Espírito vai abrir os seus olhos, os olhos do seu coração, para você enxergar o que já é seu, o que Jesus já finalizou. Tudo está contido na sua morte e ressurreição. E a morte e a ressurreição, o poder está na sua boca. Deixa o Espírito manifestar agora. No início eras a palavra. Deixa Ele gerar dentro de você. Com Deus o Altíssimo. Começa a se enxergar como Ele te enxerga. O mistério de tua glória. Começa a se enxergar agora. Começa a se enxergar assim como Ele te vê. Veja agora. Que o seu coração seja iluminado para receber a revelação do Espírito. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Revela, Espírito Santo, ao coração dos teus filhos. Dá a imagem perfeita que o Senhor tem de cada um deles. O Senhor revela para ti e te mostra o homem de Deus que você é. Todas as riquezas e tudo que Ele tem preparado para você. Oh, começa a se enxergar no nível do Espírito e comece a declarar quem você é. E comece a receber aquilo que Ele já liberou para você. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Cheio de revelação. Abre os olhos espirituais. Glória e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
para você aqui. Você vai fazer o seguinte agora. O Espírito Santo está revelando no seu coração. Não é você, é o Espírito Santo de Deus. Você vai fechar os seus olhos agora. E o Espírito vai começar a te dar uma imagem de quem você é. Se você chegou aqui enfermo, se veja curado. Se veja sem dor. Se você não podia fazer algo, e é algo físico, faça agora. Comece a se ver como Cristo te vê. Se você não pode ter filho, comece a se imaginar você grávida. Comece a você ver a sua gestação, você com 1 mês, 2 meses, se veja com a barriga grande, passando a mão na barriga. Ei, se você está pedindo ao Senhor uma provisão financeira, prosperidade, começa a se ver você liberando recursos para outras pessoas, porque você tem. Comece a imaginar isso agora, porque é assim que Ele te vê. Ele não te vê na escassez, Ele te vê na prosperidade. Ele não te vê pedindo emprestado, Ele te vê emprestando, porque você foi feito para prosperar. Eu quero que agora você feche os seus olhos e você se imagine. Imagine-se como Deus te vê, filho amado, abençoado. E quanto você se imagina, quando você começar a se imaginar, de acordo com que essa imagem for descendo para o seu coração, você vai declarando isso, abrindo a boca e manifestando: haja isso, haja gravidez, haja prosperidade, haja saúde, haja paz. O Espírito de Deus ainda trabalha. Oh, comece agora a receber a revelação de quem você é. O Espírito, você recebe a iluminação e você declara. Recebe e declara. Se veja e declare. Comece a dar ordem às coisas. Diga: haja luz. E houve luz. Haja paz na minha casa. E houve paz na sua casa. Haja salvação na minha família. E houve salvação. Comece a liberar o poder da ressurreição. Ei, rabarabacê, catararabacê. Teu é o reino, teu é o reino. E decanterei, alabacê. Glória e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Declara. Traz a existência o que já é seu. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Quem aqui teve uma imagem dentro de você agora de quem você é? Quem teve revelação disso? Tem alguém que teve aqui? Vem aqui para frente. Você que teve, vem aqui, fica aqui. Quero orar por quem teve. Você vai manifestar isso hoje no reino espiritual. Sua vida não vai ser mais a mesma. Você já converteu faz tempo, mas hoje houve um haja luz na sua vida. O véu
projetou algo para você. E você vai viver o que Ele projetou para você. Manifesta agora. Manifesta agora o sol que Ele liberou sobre você. Você é muito mais do que você pensava. Ele tem uma imagem a seu respeito de filha amada de Deus. Sobre você tem uma palavra. E sobre essa palavra você vai andar. Uma palavra de vida, de bênção. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome. Você foi chamado para ser espírito vivificante. Poderoso esse nome, O instrumento de Deus que vai vivificar outras vidas. Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome Ei, rabarabacê, cararabarabacê. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Deixa Poderoso esse essa imagem. Deixa essa imagem em você. Essa imagem que Deus tem para você. Essa imagem de abençoado, de próspero. Essa imagem de saudável. Essa imagem de alguém que é limpo, que é curado, que é justificado. Que não tem culpa nem mancha. porque Ele vive. Oh, Posso crer oh, Espírito de Deus. porque Manifesta agora o poder da ressurreição. não há. Seja cheio do poder da ressurreição agora. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Porque Ele vive e você crê. É porque Ele vive que você ainda sonha. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia. Se veja agora. Se veja como Ele te vê. Tome posse do poder da ressurreição. Oh, você não vai ter uma família. Deus já te deu uma família. Deus já te deu um marido. Deus já te deu uma esposa. Deus já te deu filhos. Oh, porque desde quando você foi iluminado para isso, já passou a existir para Deus. Oh, você já é abençoado. Oh, eu queria nesse momento, os irmãos permanecem aí onde estão. Pode permanecer. Dá um jeito, quem vai servir a ceia, pega lá, já
distribui com os irmãos que estão aqui na frente. Fica aí na frente mesmo. Vai passando. Eu ainda quero orar com você. Hoje está diferente. Oh, vai pegando. Não, deixa o Espírito continuar ministrando. Pega o pão, pega o cálice e fica aí. Porque nós vamos agora mesmo ainda celebrar a Páscoa. Já recebeu o pão e o cálice? Aqui na frente muita gente, viu? Aqui na frente tem muita gente, ó, que não recebeu. Aleluia. Aumenta os cálices, irmãos, que a igreja está crescendo. Aleluia. Traz aqui na frente.
Carlos, fazer só uma oração. E você vai responder. Diga: domingo chegou. Diga: Jesus ressuscitou. Este é o corpo que foi partido. Este é o sangue que foi derramado na sexta-feira. Sobre ele estava a maldição da lei, morte, enfermidade, miséria, mas a morte não pôde detê-lo, porque nele não havia pecado. Diga: ao comer deste pão e beber desse vinho, eu declaro que eu creio que Jesus ressuscitou. Diga: ao morrer, ele pagou os meus pecados, mas ao ressuscitar, ele me deu vida. A vida eterna entrou em mim. Por isso, ao comer desse pão e beber desse vinho, eu declaro que tenho iluminação de tudo que ele conquistou para mim com a sua morte e com a sua ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Queria agora que você participasse do pão e do vinho. Aleluia! Hoje você é chamado, sabe de quê? Filho da ressurreição. É assim que está lá em Lucas capítulo 20, versículo 36. Você é chamado de o filho da ressurreição, porque ele que ressuscitou o primogênito, você ressuscitou com ele, você é filho dele, filho da ressurreição. Porque ele vive. Eu quero que nesse momento final você declare agora que ele vive, que ele ressuscitou. Só que agora eu quero que você ministre essa verdade do irmão que está do seu lado. Olha para o irmão, para o outro, diga: irmão, porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, você pode sonhar. Porque ele vive, você pode crer. Porque ele vive, você é abençoado. Porque ele vive, você é próspero. Porque ele vive, você é saudável. Oh, profetiza agora aí. Jesus que vive está. Ministra agora um na vida do outro agora. Porque ele vive. Oh, Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. pega as crianças que estão aí, ó, família. Junta aí, ó, um do lado do outro. Com as crianças, abraça. Canta porque ele vive. Celebra agora a ressurreição. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Seja cheio agora da vida de Deus.